Fala, meus queridos, saudações. Bom, hoje eu vou contar para vocês como tudo começou. Essa paixão pelo Flamengo começou lá na década de 40, 50, com meu pai. Sim, com meu pai, seu Eduardo. Seu Eduardo era paraense, nascido em Belém, era oficial da Marinha Mercante. E já lá naquela época, né, ele ouvia pelo radinho, contava que ouvia pelo rádio as partidas do Flamengo e ficou apaixonado pelo time. Logo que ele foi transferido para o Rio, vem em viagem ao Rio de Janeiro e se transferiu para morar definitivamente aqui, ele procurou a Gávea para conhecer, né, queria conhecer melhor o clube, as instalações, e se encantou de primeira e comprou um título de sócio patrimonial 1957, 58, se não me falha a memória. Bom, já naquela época já tinha transmissões, algumas transmissões do campeonato carioca, né? E ele assistia, ele trouxe uma televisão, talvez tenha sido uma das primeiras televisões no bairro de Quintino. Eu me lembro que ele se reunia com alguns amigos, inclusive um tio, irmão da minha mãe, e eles assistiam as partidas do Flamengo. Bom, e por aí vocês veem, eu nasci em 56, já estava no meu DNA ser flamenguista também, a família toda é Flamengo, né? E como toda criança, todo menino daquela época, eu gostava muito de futebol, sempre gostei muito de futebol. E olha, eu joguei uma bolinha direitinho, tá? Não era bobo não, sempre gostei muito. Logo depois, minha infância, ia algumas vezes ao estádio com meu pai, até com esse meu tio mesmo, irmão da minha mãe, ele gostava muito de ir. Naquela época tinham jogos nesses estádios periféricos, como do Madureira, Campo Grande, Bangu, enfim. E a gente sempre ia assistir. E depois, já adolescente, frequentei o Maracanã, e como Geraldino, e depois como na arquibancada, ia na geral, ia na arquibancada. O Maracanã ainda era aquela configuração antiga, né? Ainda era de as arquibancadas de concreto, a geral bem ampla, enfim. Isso é uma história que eu vou contar depois, porque ali no Maracanã eu tive o prazer, a satisfação imensa de assistir nesse palco maravilhoso do futebol, partidas memoráveis e que ficaram marcados na história do Maracanã e na história do Brasil como seleção. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Bom, e o meu amor pelo Flamengo ele aumentou, foi uma paixão muito grande que eu tinha. Eu gostava de assistir, eu gostava de futebol, né? Gostava muito de futebol, gostava de assistir os times, o modo de jogar de cada time daquela época, né? Eu digo que foram as épocas de ouro do futebol, a década de 50, década de 60, de 70, até 1990, foi épocas que marcaram o nosso futebol, né? Não é à toa que o Brasil chegou tricampeonato em 1970, e em 1990 o Tetra, depois o Penta, enfim. Fruto de quê? De um futebol muito bem praticado, que encantava o mundo inteiro. Bom, e eu convivia com os ídolos, né, do Flamengo, como todo bom flamenguista, convivia com alguns ídolos. Eu vou citar aqui alguns, né? Na década de 60, nós tínhamos o Jaime e o Gilberto, que eram zagueiros, laterais Murilo, Paulo Henrique, volante Jordan, meia Carlinhos, que depois se tornou técnico, né? Gerson, canhotinha de ouro, Gerson, grande Gerson, canhotinha de ouro, jogou no meu Mengão. Dida, tinha o Henrique Frade, Filho Maravilha, uma figura folclórica, e um dos atacantes que teve o Flamengo. Na década de 70, desculpa, já veio o goleiro, né? Veio o Birajara Alcântara,
que estudou, inclusive comigo, administração na SUAM, a grande Birajara Alcântara, tinha Cantarelli, Murilo, Washington, Regis, Zanata, Paulo Henrique, Doval, grande Doval, Liminha, Ney, Fio e Caldeira. Né? Essa era uma formação. Tinha o Mário Sérgio, que estava começando também naquela época. Tinha o Toninho Baiano, Rondinelli, né? Rondinelli, Deus da Garra, da Raça, né? Grande zagueiro. Júnior, Geraldo, Carpegiani, que depois também se tornou técnico, né? Paulo César Caju, cracaço de bola, né? Foi reserva na seleção de 70, mas com certeza era um reserva de luxo. Na década de 80 convivi com alguns goleiros, Raul, Leandro, aí foi a época de ouro, né? Foi em que despontou o Zico, né? Que eu tive algumas oportunidades de jogar contra ele lá em Quintino, né? Porque eu fui morador de Quintino também, então a gente pareia mais ou menos quase que a mesma idade, e me lembro dele ainda garoto, me lembro da família, né? Conheci muito mais o Edu, o irmão dele, enfim, e ele despontou nessa época, desse time que eu considero uma seleção. Era um time que encantava pelo modo de jogar, né? Pela técnica e pela tática também, pelo posicionamento dos jogadores. Destaco aqui Raul, Leandro, Moser, Marinho, o Júnior como lateral direito, né? Andrade, Adílio, Zico, Lico, Tita, Nunes. Olha, recheado de bons jogadores, né? Depois veio a década de 90. Essa década de 80, a gente tem que enfatizar que aí nós fomos campeões mundiais, Libertadores, brasileiro, enfim, tudo que era possível para um time conquistar. Essa década de 80 foi conquistado por esses jogadores que ficaram marcados na história do Flamengo. Na década de 90 tive como referências o goleiro Gilmar Rinaldi, Charles Guerreiro, Wilson Gotardo, né, que depois jogou no Botafogo também, Júnior, né? Tinha o Atirson, Adriano, Wildemar, Júnior, Zinho, Sávio, grande jogador, Gaúcho, e o Romário também, como eu falei para vocês, foi um dos grandes jogadores que vestiram esse manto vermelho e preto. Na década, já no 2000, né, tivemos Atirson se destacando como um grande jogador dessa década, né, onde tivemos o goleiro Júlio César, grande goleiro, Juan, que hoje compõe a comissão técnica do time, do elenco atual, Fábio Baiano, tínhamos o Petkov, Lúcio, Tuta, Leandro Machado, né? Iranildo, Rocha, Beto, Adriano também despontou nessa época, fez sucesso, fez fama, Wagner Love, formando o Império do Amor, e chegamos até o ano de 2019, né? Que, assim como a década de 80, esse time de 2019 vem fazendo história também. Diego Alves, Felipe Luiz, esse você já conhece de cor e salteado. Aí eu passei ali para vocês e foi apenas um resumo muito en passant, né? Para aqueles que não viveram aquela época, mas esses que, os torcedores hoje que acompanham diretamente, esse time está guardado na memória de todos, né? Seja em que faixa etária esteja, né? Diego Alves, Felipe Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, né? Rafinha, que hoje já não compõe mais o elenco, está no Grêmio, mas fez parte também, Rodinei também, que não está mais, Rodrigo Caio, Ilharão, Renê, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, nosso Gabigol, o Dredd Gol, como queiram, né? Diego Alves, Diego Riba, Vitinho, De Arrascaeta, Gerson, Pablo Mari também, que foi embora, grande zagueiro, enfim.
E com esse time nós conquistamos aí, chegamos à grande marca de uma conquista fantástica, né? Que foi uma Libertadores, um brasileiro no mesmo ano, em sequência. Chegamos a uma Sul-Americana, uma Copa dos Campeões, a Supercopa, né? Porque, enfim. E somando hoje isso tudo, o que me faz me orgulhar de ser flamenguista? É justamente isso, é vitória, né? As vitórias, as conquistas, é um time aguerrido, um time lutador, um time que luta. O Flamengo sempre foi assim, sempre foi de luta, sempre foi de glórias, mas de luta, muita luta para conquistar os seus objetivos. Hoje o Flamengo vive uma era de prosperidade, digamos assim, mesmo enfrentando esse período tão difícil de pandemia, mas em que conseguimos equilibrar e manter as nossas contas ainda em dia. E isso nos enche de esperança para que nós tenhamos estabilidade e também um futuro, com certeza, ainda mais vitorioso, né? Nós temos hoje no nosso quadro de conquista, né? Um Mundial, apenas isso, só, né? Apenas isso, olha aqui, um Mundial, 2 Libertadores, uma Copa Mercosul, uma Copa de Ouros, um Sul-Americano, uma Recopa Sul-Americana, 36 Carioca, 20 Taça Guanabara, 8 Brasileirões, 3 Copas do Brasil, 2 Supercopas, fora os outros torneios que não são oficiais, mas que também não deixam de estar lá emoldurando a nossa galeria de troféus lá na Gávea. Então, isso é o que me faz ser orgulhoso de ser flamenguista, e acredito que essas novas gerações, né, e espero que essas novas gerações tenham também esse orgulho de ser rubro-negro, esse orgulho de vestir e punhar esse manto vermelho e preto, né, que quando a gente veste, a gente sente orgulho, a gente sai e as pessoas te olham, né, os rivais olham, os rivais respeitam, porque sabe que aqui tem um time de tradição, tem um time que chegou onde chegou devido ao amor dos seus torcedores, que não são poucos, são milhões hoje espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e que ainda vai crescer ainda muito mais, eu tenho fé nisso. Ok, gente? Então era esse o meu recado, e aproveitando, eu quero pedir àqueles que ainda não são inscritos no meu canal é novinho, está começando agora, tá? Mas que puderem, dar uma clicada aí, se inscrever no meu canal, deixar um likezinho para mim, tá ok? Então valeu, gente. É isso aí, e eu volto com outras histórias brevemente aí, causos, né? Nada formal, aqui é tudo informal, mas são causos verídicos que eu vivi ao longo desses meus 65 anos de idade. Valeu, gente? Tamo junto. Fui.